confissões, mas no começo ele não apareceu falando, eu vou matar e eu vou executar. Isso ele foi aos poucos, porque no começo, quando o Hitler era ainda chanceler, ele ainda aceitava os judeus, mas depois que ele foi subindo no poder, ele foi começando a ficar meio cismado. Mas como eu disse, o doutor Goebbels foi influência. O Hitler não era o único. Ele estava em meio à sociedade, ele era porta-voz. Então não se pode dizer que ele era o único. Tá bom esse debate. Pode sentar, doutor. O advogado de defesa pode chamar a sua próxima testemunha. Ok, eu gostaria de chamar Yuri, testemunha que conviveu com Hitler em certo tempo de sua vida. Vamos ver novamente. Bom, primeiramente apresentando a minha testemunha. Foi alguém, como eu disse, que conviveu com Hitler, mas não durante todo o seu percurso, mas uma fase interessante de sua vida. Bom, vamos desmistificar, como eu disse, quem era Hitler. Que ele não era isso que as pessoas quer dizer que era. Bom, Yuri, você conheceu o Hitler desde pequeno e por talvez, também pela faixa etária, vocês ingressaram no exército no mesmo período, mas antes do exército, antes de Hitler chegar a esse estágio assim, de ser mais visto pelo povo, quem era Hitler? Eu não consigo compreender que foi feito com o nome de Hitler, porque o nome não diz quem ele era. Eu conheço desde bem criança, morávamos na mesma rua. E a pessoa de Hitler não é o Hitler que é mostrado, não é o Hitler que estão dizendo. Ele era, vamos dizer, ele nasceu em um gênio artístico, uma visão para as artes. Ele queria ingressar na escola de artes, tentou 2 vezes e não conseguiu. Ele tinha um pai que era muito agressivo, tratava a família como se estivesse tratando o exército. Sua mãe morreu numa mesa de cirurgia que o médico viveu. Mas Hitler não ostentava ódio no olhar, mesmo tendo uma infância sofrida e complicada. Ele não havia raiva em Hitler. E no período que eu servi com ele no exército, Hitler ele era o primeiro voluntarizado para fazer missões com minha equipe, coisas impossíveis e que por certo terminariam com a vida dele. Ele não fazia. Ele era o primeiro a se colocar para fazer. Ele realmente acreditava na missão que era dada. Ok, então pode-se dizer que Hitler era uma pessoa normal, ser humano normal. Sim. Certo? Também pode-se dizer que por ter um pai que era rígido, pelo fato de, antes de seus 18 anos, ter perdido a sua mãe, como você mesmo nos relatou, e não ter passado em algo que era o sonho dele, isso pode ter afetado a vida dele a partir daí? Eu acredito que com certeza sim, porque diante ao comportamento do pai, ele era muito pegado à mãe. A mãe dele era tudo. E quando ela faleceu, ele ficou sem chão. Aos 18 anos ele foi servir comigo. E depois de ter sido reprovado naquilo que ele fazia, aquilo que ele amava, eu ouvi uma vez no agrupamento ele dizendo que nunca mais ia deixar que as pessoas atrapalhassem ele, agora conseguiu o que ele queria, aquilo que ele merecia ganhar. Ele era uma excelente pessoa, era um excelente amigo, e assim, por mais que tentam colocar ele como um monstro, ele não é. Ok. Muito obrigado pelo seu depoimento. Sem mais perguntas. Eu tenho uma pergunta, qual que é a classe social da testemunha? Quer responder ou eu posso responder?
é sua classe social? Diga. A sociedade. Você é o quê? Você é rico, pobre, você é o quê? Médico. Rico eu nunca fui. Rico eu nunca fui. Eu não cheguei aos extremos da pobreza, mas não ostentei. Os extremos da pobreza. Gostei. Só um pouco. Não é tão claro, mas também não Enfim, você quer por que você pergunta? Qual a importância para você? A importância porque por ele não ser de uma classe social mais alta, ele não teria nenhum problema. Eles não teriam por que tratar ele mal, porque sendo que quase da mesma classe social, foram como amigos, então ele não teria nenhum preconceito contra ele. Igual o pai dele tem com as pessoas de classe menor, como também do. Bom, mas eu tenho algo a dizer. Só que ela falou agora. Bom, se Hitler fosse tão contra outras partes da sociedade, lembrando, ele sim tinha os seus ideais, era influenciado pela sociedade, pelo que aprendeu de novo, ser contra as minorias, mas esse fato de ser contra outras áreas da sociedade não pode ser dito como válido, porque se ele não se importasse com isso, ele não lutaria pelas mudanças como a diminuição do desemprego. Porque se ele não se importasse com isso, ele não lutaria para que isso acabasse. Estou errado? Não Ok. encaixa. Obrigado. Mas é claro que porque as pessoas da classe mais alta ele jogou tudo nos campos de concentrações. Por que ele não deu uma oportunidade para as pessoas que moravam na rua de dar um emprego para elas, de poderem ser moradias, em vez de pegar e enfiá-las no campo de Bom, mas concentração? a ideia do campo de concentração era a mudança. Mudou? Primeiramente, Morremos. se fosse, tenha em mente, se fosse apenas para morrer, para que eles seriam concentrados nos seus lugares? Para acabar logo ali? Trabalho forçado. Não foi isso que a sociedade alemã presenciou. Era como um lugar para serem, de certa forma, transformados. Era como se fosse um lugar para que houvesse uma reforma e uma estruturação do povo. Se, por exemplo, as pessoas que eram pobres e ficavam nas ruas mendigando, elas iam, mas quando elas voltavam, elas tinham a oportunidade de ingressar no trabalho. Não, eles não Mas pode estar descansado. Mas sei, morreu. Cadê o estado? Quando ele falou isso, Não. Não, legal. eu falo uma verdade. Mas desceu muito. É. Ele mentiu. Ele mentiu. Não tem braço. A palavra mentiu está incorreta. Eu gosto da palavra. Eu menti. Não, Protesto. Ah, eu escutei que ela falou. Fala mendigo. Fala bem, diferente. Fala mente. Infelizmente, e hoje, graças a Deus, saiu de nós com saúde mais debilitada. Por quê? Por que não vem marcar? No campo de concentração, o que aconteceu para você ter perdido seu braço? Fui forçados a. Alguns também têm uma sequela de deficiência por causa do sistema de falar, o sofrimento foi muito difícil. Os experimentos feitos por eles, mandados pelo Hitler. Aí
fizeram vários experimentos em mim, falando que iria melhorar minha condição de vida, que ia prometer só a mais, mas nada foi cumprido, apenas Ele fica emocionado. Feito por ele. Tendo nenhuma condição não. Então você está afirmando que nos campos de concentração tinha tortura, Sim. tinha experimento biológico, fazia teste em pessoas vivas. Sim, vivas. Teste de resistência. E tem um caso que falou que você presenciou que as pessoas trabalhavam até a morte, que o alimento era baixo, era pouco alimento. Sim, porque aprimorava as pessoas principal a trabalhar para ter sua fonte de vida, para ter seu alimento. Tendo não trabalhar, levaria à morte, ou então até você ter sua própria condição de vida dentro do campo de concentração. E a sua família que estava com você lá? Foi toda morta. Pelos experimentos ou pelo trabalho forçado? Alguns pelos experimentos e outros pelos trabalhos forçados. Imposto, Quer né? perguntar alguma coisa? Não, perguntas. Tem perguntas, cara? Não, agora sem perguntas. Eu acho. Primeira pergunta. Você pode sentar. Minha tristeza agora. Então, pode-se dizer que a promotoria se mostra cega, porque ela apenas se foca em um ponto da situação, do contexto. Ela não olha em todas as áreas. Entendam isso? Por que estou dizendo que a promotoria está cega? Porque ela se limita. Ela tem a visão limitada e não consegue ver toda a situação. Como assim? Bom, vou chamar uma testemunha com ela nós poderíamos elaborar isso melhor. Por favor, Maria. Tá bom. Você estava... Calma. Isso é o grande final. Então, vejam porque a promotoria está se limitando em apenas um ponto e não quer ver toda a situação. Só quer criticar a postura de Hitler quanto às suas decisões, às minorias. Mariane, qual era a situação da Alemanha antes de Hitler e após Hitler chegar à cidade? Pouco também? Sim, na sociedade. Então, antes do Hitler chegar, estávamos passando por uma crise. Eu nem tanto porque eu tinha uma pequena empresa, eu confeccionava roupas, mas eu vi muitas famílias, muitas pessoas desempregadas que tinham que juntar sacolas de dinheiro para comprar um pão. A gente acabava queimando dinheiro porque valia igual papel, não valia nada. E com a chegada de Hitler, que acabou me ajudando muito, pois eu comecei a confeccionar os uniformes da SS, tive que contratar 300 funcionários, pois a minha mão de obra era muito pequena, o que ajudou muitas famílias que estavam desempregadas, e isso foi simplesmente por causa do Tratado de Versalhes, porque a gente tinha muitas dívidas para pagar, principalmente para a França, para a Inglaterra. Nós fomos obrigados a pagar essa dívida. Então, se não fosse o Hitler, com o seu governo, nos ajudando, nossas empresas, as pequenas empresas privadas, me oferecendo encomendas, talvez a França, a Alemanha estava caída até hoje, porque a minha empresa foi um dos motivos para o nosso país ter se erguido. Ok, antes que a promotoria venha fazer perguntas descabidas,
minha testemunha. Vamos manter o tempo. Quero dizer que não apenas a sociedade, a parte da sociedade que produzia foi beneficiada, mas como ela mesma disse, toda a sociedade foi beneficiada com o governo de Hitler, porque a partir do momento que ele entrou, novos empregos foram gerados. A política era de... o poder estava nas mãos do governo, mas a sociedade tinha liberdade, a produção, domínio privado, ter as suas estruturas, os seus locais. E para mostrar, como eu afirmei, que eles só querem olhar um ponto. Bom, como a minha testemunha mesmo disse, a moeda não tinha valor antes de entrar no poder. Para vocês terem noção, já que estamos aqui nos Estados Unidos, julgando o Hitler, $1 equivalia a 70 mil marcos, que era a moeda alemã, na época em que ele chegou ao poder. Ou seja, para você ter $1, você precisava de sacos e sacos de dinheiro. Nos tempos de frio, era melhor queimar o dinheiro do que comprar lenha. O dinheiro não dava. Então, eles só querem enxergar o lado de pequenas maiorias que foram... de pequenas minorias que foram afetadas, mas não querem olhar a situação da sociedade como um todo. Foi grandemente beneficiada, onde a Alemanha saiu do buraco e poderia ter chegado a ser uma das maiores potências mundiais. Sem mais. Quer perguntar? Pode perguntar. Então, assim, foi quanto tempo que durou para você ter saído quando você fala que você estava na falência, né? E assim, foi muito rápido para você ter recuperado, assim, recuperado o dinheiro, seu lucro? Não foi tão rápido, pois eu só confeccionava camisas masculinas e para minha economia crescer foi de acordo que o nazismo foi crescendo ali. Foi entre o período de 1934 e 1945. Que aí, com os policiais, eu tive que confeccionar os uniformes dele, que aí foi crescendo. E tinha muito exército? Você via assim, muitos militares? Tinha bastante. Então, está ciente que o gado já estava desrespeitando as leis do tratado, que ele não quis fazer nada, cortou tudo, não quis... Protesto. Legal. Tá, então o certo é que o senhor Hitler não quis respeitar. Então, para ele eu vou tomar conta do país, a Alemanha vai ser sozinha. Nenhum país mais interfere. Então, ele não quis pagar mais do que ele devia. Ele não quis o exército dele, que era de... Viu? 100 mil. Ele quis aumentar para 6 milhões. Então, isso estava errado, porque no tratado não era para ele ter, porque a Alemanha estava sofrendo uma crise, sim, ela estava, mas por causa dessa crise ele não ia respeitar mais nada, então ele podia sair matando todo mundo. Isso que é o certo. Não tem diferença. Tem direito ao meio. Correto assim? Não. Você tem. Não, então Oi, eu queria estar perguntando para ele, como para esclarecendo que foi mais uma inflação, uma acusação, porque ele não respeitou, a lei criada pela França em Inglaterra, ele não quis respeitar, para ele não valeu de nada, o que valia a sua opinião dele. Tem direito à Tem. resposta? Bom, primeiramente, ao júri, vamos definir o que significa tratado. Foi o que foi citado pela promotoria. Bom, tratado é algo que mais pessoas, não apenas uma pessoa, entre si combinam e fecham entre si. Ou seja, um tratado onde o país não tem direito a se quer atender ou não, não é um tratado. Foi algo imposto. A Alemanha estava
fazer era, de momento, aceitar o Tratado de Versalhes. Mas era um tratado injusto. Porque um país sem defesa é um país destruído. Como ele iria manter um exército com 100 mil homens? E se estourasse outras guerras, que chance o país teria? Bom, pode não parecer certo aos olhos de Inglaterra e França o que Hitler fez, mas para a defesa do país era necessário. Sem mais. Mas o país, ué, não ia mais ter guerra nenhuma no país, que guerra deveria de ter? Mas o Hitler não foi. Guerras são previsíveis? Mas se tivesse alguém alguma guerra, eles poderiam até ver de aumentar o armamento dele, mas não estava dando nada, foi do nada. Mas defesa não se faz momentaneamente. Não. Você não prepara o exército na hora da batalha. Você não entra com um time para praticar um esporte sem ter treinado. Mas a Alemanha destruída, por que uma guerra? O que eles iam querer da Alemanha? Eles não queriam. Eles queriam defesa. A Alemanha queria defesa. E queria se reerguer. Como eles se reerguer com padrões do tratamento? Invadindo outros países. Bom, nós estamos falando do tratado. Então, mas Continua. respeitando esse tratado que ele foi invadindo outros países para outros povos. Ok. Mas é correto, é justo ser subjugado pelas outras nações? Eles tinham que pagar a própria dívida e pagar os outros países. Ok, tudo bem. Eles provocaram isso. Mas ser reduzido a nada não é justo. Tá bom, o embate tá bom. Pode sentar. Olha só, agora, pode ir. Olha só, cada um só tem mais de uma testemunha. Por conta do tempo, ainda temos que escutar a fala do vídeo. Nessa, o promotor chama sua testemunha e pergunta, não vou deixar o advogado de defesa perguntar e vice-versa, entendeu? Então, ninguém pergunta para testemunha de ninguém, só para pelo menos para a sua. Tá, então pela ordem, a promotoria chama sua testemunha, sua última testemunha. Você faça a sua pergunta para ela e a gente avança. Eu vou chamar a minha última testemunha, que é um judeu que sofreu muito na guerra, muito abalado, perdeu sua família, foi submetido a uma cirurgia à força de esterilização e perdeu seu filho. Então, a gente quer saber como você se sente com tudo isso. Bom, o sentimento que eu tenho é um sentimento de muita raiva, porque o que a gente sofreu nos campos de concentração foi horrível, não só aos judeus, mas como aos homossexuais, aos ciganos e todas as raças que o Hitler desprezava. Então, o Hitler tinha ódio a vocês, não era só os Principalmente a judeus. gente, os judeus, porque ele nos acusava de ter matado o Messias e de ter perdido a Primeira Guerra Mundial. E quando você foi para esse campo de concentração, como que foi? Eles chegaram na sua casa, pegaram você ou você estava na rua? Eu era médico e fui proibido de exercer minha profissão e me levaram no campo de concentração com vários outros judeus e nos deixaram lá. Então, só por você ser judeu, você não pode exercer a sua profissão. Eu era obrigado a trabalhar forçado. E como que você conseguiu sobreviver do campo? Como que você conseguiu sair de lá? Onde está a seriedade da promotoria? Ele está muito feliz porque ele conseguiu sobreviver. Já quer se matar todo mundo. Como que você conseguiu se salvar no campo de concentração? Bom, eu consegui me salvar porque eu já tinha contatos fora e como era médico eu tinha alguns contatos e foi uma colega minha que me ajudou a sair do campo de concentração. Deixa eu falar. Porque ele está muito feliz. Por ele estar frente a frente a mim, porque eu ainda está nervosa, porque ele não só.
na rua mesmo tinha alguns soldados nazistas que batiam em todas as pessoas que eram contrárias ao partido ao nazismo. Então não podia, só podia ser nazista. Se não fosse nazista, não tinha feito. Só isso. Tá bom. Pode dispensar. Gostaria de chamar a minha testemunha. Tá bom. Eu já peço Oi? eu já peço com ele, já fecho. Cara, não. Fecha não. Depois eu vou dar 2 minutos para cada um para vocês fazerem as considerações finais, porque tem ninguém. Tá? Ok. Primeiramente apresentando a nossa testemunha. Roger era parte integrante do exército alemão. E gostaria de fazer algumas perguntas para você. Bom, Roger. Só uma dúvida. Baixo escalão ou alto escalão? Mais lá? Tá bom. Bom, ele está